Uma coisa que eu acredito muito nessa vida é que a gente nasceu para ser feliz, que a gente nasceu para ser completo, que a gente nasceu para ser pleno, leve, livre. E em virtude de tudo isso, de tudo que nos rodeia, às vezes tem tanta coisa que acaba nos puxando para trás, tanta coisa que nos impede de ser feliz, nos impede de ser completo. E nesse sentido, hoje eu vim contar um pouco da minha história, vim contar um pouco de como que eu superei meus medos, de como que eu cheguei nessa jornada até hoje e comecei a criar o meu canal e comecei a transbordar daquilo que eu acreditava através das palavras, através dos vídeos, através das situações e dos comportamentos. Eu nunca imaginei que fosse estar aqui hoje gravando e conversando com todas as pessoas à minha volta e podendo falar um pouco daquilo que eu aprendi. Eu acho que se conseguisse resgatar a Karina lá da infância, eu acho que ela não imaginaria a mulher que ela se tornou hoje. E eu posso dizer seguramente, com todos os meus defeitos, com todas as minhas imperfeições, com tudo que eu aprendi nessa vida, eu aprendi a gostar de mim mesma. Aprendi a me admirar, aprendi a entender um pouco como eu funciono. E eu acho que aí tá a chave de muitas das coisas que a gente deixa se perder no mundo. A gente deixa de começar pelo primeiro lugar que a gente deveria começar, que é conhecer a si mesmo, que é conhecer como a gente funciona, como a gente pensa, naquilo que a gente acredita, porque 99,9% das nossas ações elas são automáticas. Elas já são baseadas nas crenças que a gente tem, em como que a gente vive. Ela já tem esse aspecto meio automático, então a gente não se dá conta das decisões que a gente toma diariamente. A gente não se dá conta do nosso poder. E falando um pouco de mim, né, eu sou gaúcha, sou psicóloga, coach, hoje também atuo como gerente, tenho uma experiência que continua ainda em multinacionais, né, mais de 15 anos em multinacionais, e isso tudo me fez perceber nessa minha trajetória lá atrás, até chegar aos dias de hoje, que talvez eu poderia contribuir com aquilo que eu sei, com aquilo que eu aprendi. Eu acho que uma das funções, né, dos propósitos de cada um de nós nesse mundo é a gente conseguir agregar valor à vida do próximo, agregar valor à vida das pessoas, podendo iluminar elas no sentido de tornar a vida mais fácil. E se por algum motivo você sabe tornar isso mais fácil, você sabe fazer isso, eu acho que é a nossa obrigação em fazer. Então, falando um pouquinho da minha trajetória, das coisas que aconteceram na minha vida, né? Eu perdi meu pai muito cedo, perdi meu pai com 10 anos de idade. E eu acho que através dessa perda eu comecei já a me colocar muita responsabilidade do mundo, muita responsabilidade em ser perfeita, em ser correta, né? Eu vim de uma família muito exigente também, que não tinha muito espaço para errar, não tinha muito espaço para a gente poder fazer coisas diferentes, não tinha já um padrão. E eu acho que a partir do momento que tu vai te conhecendo, que tu vai colocando e setando alguns valores na tua vida, vai ficando mais fácil de conseguir te defender, né? Eu lembro que quando eu era bem pequenininha, assim, nas épocas de colégio, eu sempre fui aquela aluna que, tirava nota 10, amiga do professor, gostava muito, agradadora ao máximo. Todo dia do professor eu ia lá, comprava um presente pro professor, para todos eles. Não era tipo uma lembrancinha, era uma gravata pro professor, era um buquê de flores pro professora. Fazia minha mãe investir, nem sei como a minha mãe caía em todos esses meus investimentos. E eu tinha isso de que eu precisava agradar o outro, de que a nota que eu tirava também era para o outro, não era para mim. E aquilo me demandava um esforço gigante. Então, às vezes eu já tinha até nota para passar, eu nem precisaria ficar com tanto esforço. Mas não, eu passava as madrugadas estudando, me empenhando para ter um desempenho cada vez melhor. E eu era fóbica social, né? Então eu tinha pânico em falar em público, não era medo, era pânico. E o que que isso me acarretava lá na época, né? Então eu sempre fui muito introspectiva, eu gostava de escrever, eu me destacava pelas notas boas que eu tinha, mas toda vez que eu tinha uma oportunidade de aparecer lá na frente, de ser reconhecida na frente dos alunos, de performar, eu também fazia balé, né? Que eu tinha que fazer apresentações.
aquilo me causava uma ansiedade muito grande. Era como se eu tivesse deslocada, tivesse me agredindo. E quando eu sabia que ia ter momentos de apresentações, então eu ficava treinando a semana toda, né? Na escola, quando cada aluno tinha que ler uma linha, né? Tinha que ler uma linha de uma frase e pulava para o próximo, eu não conseguia, me dava uma dor de barriga e eu saía perto da hora de eu ler para não ter que ler. Então, eu tive vários comportamentos na minha vida, assim, de esquiva, de não aprender a lidar com aquele sentimento, de fugir daquele sentimento, né? Isso acarretou várias coisas. Na escola, eu fiquei uma vez em recuperação em matemática, porque uma das notas que era da composição da nota era 10 pontos era de participação em aula, 10 pontos era de trabalho em grupo e 10 pontos era das provas. Eu tinha os outros 20 e não tinha da participação em aula, eu não ia lá na frente do quadro fazer as equações. E aquilo me deixou de recuperação por 0,2 décimos. Então, foi a minha primeira frustração nesse sentido, né? De que foi muito importante o professor ter me deixado de recuperação. Porque de fato eu sabia tudo, era só fazer a prova e ir bem. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande de me expor, uma dificuldade e uma fragilidade que eu achava que o mundo ia me agredir, que o mundo ia ir contra mim. E achar um pouco desse sentimento, achar que realmente isso ia acontecer, fazia com que eu cada vez mais achasse que o mundo era meu inimigo e não meu amigo. Que eu achasse que eu tinha que me moldar ao mundo, que eu achasse que eu tivesse alguma coisa errada, quando na realidade eu não tinha. É, e isso tudo foi me mostrando, né, essas perdas, né? Então, foi a primeira perda que eu tive, foi essa recuperação. Então, uma aluna nota 10, com uma recuperação, foi algo que pra mim, tipo, como se tivesse manchado meu currículo. Por mais que hoje em dia ninguém saiba se você ficou em recuperação em alguma matéria no colégio, isso não é quesito de entrevista. Mas pra mim, naquela época, era como se fosse tivesse manchado de alguma maneira. E não parou só por aí, né? A fobia social, ela me mostrou também um lado de perda com relação a memórias. Teve uma outra situação que eu estava com os meus colegas, em que a gente tinha gravado um vídeo. Esse vídeo ia passar para a turma e eu tive um ataque de ansiedade e liguei para minha mãe no meio do colégio. Naquela época não tinha celular, né? A gente tinha que se expor lá na diretoria, pegar uma ficha de tipo orelhãozinho, ligar para os pais e avisar que precisava muito ir para casa, então envolvia muito mais gente, então eu conseguia ter coragem de envolver uma sequência de pessoas só para não conseguir enfrentar aquele medo. E o que que aconteceu, né? Eu acabei fugindo daquela situação de me ver naquele vídeo e a minha turma inteira era só uma apresentação em que cada um via um pouco das paródias, né? Então eram paródias de música que a gente transformava no tema da aula, do que a gente tinha aprendido no semestre, e cada time tinha filmado a sua paródia. Então eu, tanto quanto os outros, estava aparecendo ali. Mas por algum motivo eu sempre achava, ou por perseguição, ou por crença, de que as pessoas iam olhar para mim, de que eu ia ser julgada. E eu acho que eu não conseguia suportar naquela época nenhuma crítica. Não conseguia suportar nenhum semi-comentário, nenhum olhar. Aquilo já era muito pesado para mim. É, e eu fugi dessa situação. E foi o dia, isso foi na sexta série. Isso foi o dia que o fotógrafo da turma chegou lá para tirar foto da turma. E eu tenho nitidamente essa lembrança e essa foto de que eu não faço parte da turma naquele ano. E aquilo foi uma segunda questão que me marcou profundamente. Então, eu tenho ali, ó, visualmente de que o meu medo fez com que eu perdesse um momento super importante da minha vida. E eu, naquela época, valorizava muito isso. Imagina, na época de escola, você tá lá com seus colegas, ter a sua lembrança, e agora eu não ia ter essa lembrança completa na minha vida. Então, foi algo, assim, que me marcou muito. E passando pelos tempos de escola, né, eu sempre gostei de escrever e eu começava a ganhar prêmios por escrever, e daí parei de escrever porque eu não queria mais aparecer. E daí, nesse sentido, eu fui perdendo coisas consecutivamente na minha vida por causa do medo. Eu escolhi o medo toda vez. E quando eu comecei a me dar conta disso, foi quando eu comecei a fazer essa virada de chave, né? Quando eu entrei na faculdade, isso só piorou, porque as apresentações eram semanais, não eram mensais, que nem no colégio, então eu tinha que me expor mais.
Eu fui participar de um grupo de pesquisa, né? Eu fui ser monitora de uma disciplina, porque eu realmente tinha notas boas, tinha que ajudar os alunos. Nesse grupo de pesquisa eu tinha que apresentar trabalhos em outras faculdades, e eu acho que eu fui forçadamente pelo destino quebrando esses paradigmas, né? Isso envolvia muito esforço para mim. Para fazer uma apresentação, nossa, eu treinava madrugada, aquilo consumia, e foi quando eu ganhei meu primeiro prêmio de apresentação na sessão, nessas de iniciação científica, quando eu era bolsista, que realmente as coisas começaram a virar. Que eu realmente parei de achar que o mundo me dava as questões por pena e comecei a achar que realmente tinha um valor, um conhecimento, algo importante por trás, né? E a vida vai evoluindo, né? A gente vai para o trabalho e no trabalho eu tive uma oportunidade gigante onde eu entrei como estagiária em 3 meses. A analista que estava no meu lugar, meu futuro lugar, né? Saiu e eu fui efetivada com 3 meses de estágio, então eu tinha que provar para o mundo que eu dava certo. E essa atividade envolvia fazer integração de 4, 5 horas com as pessoas em sala. E acabou que o mundo foi me ajudando, né? Eu acho que eu também fui aceitando esse desafio do mundo e cada vez mais foi ficando menos difícil lidar com a minha presença, lidar com a minha voz. Eu tinha muita questão com a minha voz, porque ela não é um timbre alto. E toda vez que alguém falava, fala mais alto, eu me desconcertava total. Aquilo quebrava dentro de mim, eu me sentia super vulnerável. E nesse processo, assim, até eu sair de uma posição de estagiária para ir para analista, para me tornar líder, para me tornar coordenadora de uma equipe onde eu era exemplo, onde eu realmente impunha meu ritmo de trabalho, eu aprendi muita coisa nesse meio do caminho, né? Eu aprendi muita coisa sobre mim. E assim, fazendo todos os treinamentos motivacionais da vida, né? Fazendo as performances imaginárias de, olha, eu vou melhorar minha competência. Eu comecei a perceber que não adiantava melhorar a minha comunicação se eu ainda ficava insegura comigo mesma. Não adiantava melhorar a forma como eu estruturava os projetos se eu tinha vergonha de apresentar os projetos e não defendia eles. Então, eu acho que nesse meio do caminho, e vem muito ao encontro do que eu quero honestamente compartilhar com vocês, assim, primeiro porque eu sou uma pessoa, simplicidade em pessoa, eu tenho o objetivo genuíno de poder compartilhar aquilo que eu aprendi, aquilo que fez sentido, como que eu consegui identificar esses pensamentos, como que eu consegui dar a volta por cima e hoje tá livre, tá com esse sentimento de nossa, se eu tenho que apresentar alguma coisa na última hora no trabalho, isso não me afeta. Se eu tenho que enfrentar um grande obstáculo, eu não fico ansiosa, porque eu comecei a acreditar mais em mim, comecei a acreditar mais na sabedoria da incerteza, né, que é esse mundo, né, quando a gente acha que a gente tem certeza das coisas, a gente só está se iludindo na realidade. E eu comecei a traçar essa jornada muito em busca de se autoconhecer e de se colocar e se posicionar no mundo. Eu acho que é muito mais do que, eu me conheço e sei o meu potencial. Não é isso. É muito mais ligado ao fato de você se conhecer. Por você se conhecer, você consegue escolher melhor, né? Quando eu me tornei mais consciente de cada escolha que eu fazia ao longo do dia, e a cada escolha que eu fazia abria uma outra decisão, aquilo foi muito libertador, porque aquilo passou a mostrar para mim o quanto eu tenho poder de coordenar as coisas. E o quanto que quando às vezes a gente tá ansiosa, triste, insegura, a gente não enxerga esse poder, não enxerga esse processo. E dentro disso eu acredito muito que todas nós temos uma leoa dentro da gente. Mas não uma leoa comum, né? Mas não uma leoa que é amarelinha como os outros. Eu entendo que todas nós somos raras. Todas nós temos um talento raro. Todas nós temos algo único para expressar para o mundo do nosso jeito. E que é imperfeito, por ser tão imperfeito, é perfeitamente perfeito para a gente. E eu te digo, hoje se você me perguntar, Karina, qual o seu talento, né? O que você acredita? Eu acho que o meu talento é ser verdadeira. Eu, através desse meu valor de ser verdadeira, de ser honesta, de ser íntegra, eu consegui enfrentar o mundo, né?
E muitas das pessoas até falavam pra mim: nossa, como você é corajosa, você se posiciona, como você é corajosa, você vai lá e defende seu ponto de vista. E na realidade eu nunca consegui me enxergar muito corajosa, né? Na realidade eu estava fazendo o mínimo daquilo que eu acreditava, honrando os meus valores. Então, se você me perguntasse se eu achava que era coragem, não, não achava que era coragem. Mas para os outros era coragem. Então, eu comecei aos poucos, né, a sair desse papel de me olhar como formiguinha, aquela trabalhadora, que tem o seu valor, que vai lá, que faz o trabalho na sua comunidade, para efetivamente me enxergar mais leoa, mas me enxergar com mais empoderamento, enxergar mais a minha voz e o meu status no mundo. Não é uma coisa fácil da gente descobrir, não é fácil da gente se empoderar. Eu digo para vocês que quando a gente passa pelo primeiro estágio de duvidar das nossas crenças para começar a se autovalorizar, muitas coisas passam na nossa cabeça no sentido de: será que eu não sou uma impostora? Será que isso não é realmente, eu não estou mentindo sobre mim? Mas quando você se dá conta de que a vida é muito curta, de que é você que faz a qualidade do seu tempo e que a cada decisão que você faz te liberta de uma crença, te liberta de um resultado ruim e te aproxima daquilo que você quer, você começa a entrar nessa roda. E assim, não é algo fácil, tá? Não tô aqui pra prometer uma fórmula mágica, eu tô aqui pra compartilhar o meu caminho. E nesse caminho, que foi algo que eu tive que aprender e errar sozinha várias vezes, eu acho que eu tenho a oportunidade de dizer como funciona para mim, como funcionou de forma natural, né, do meu jeito. E eu acho que essas questões vão nos ajudando a se posicionar no mundo, né? Eu falei um pouquinho da minha infância, né? Falei das coisas que eu perdi e comecei falando um pouquinho da época da faculdade. E eu tive, assim, duas viradas profissionais que eu acredito que foram essenciais na minha vida, que conseguiram mostrar o meu valor, né? A minha irmã, ela também é psicóloga, né? E na época, antes de eu começar a trabalhar, ela falava: Karina, você é uma pessoa muito especial. Você é dedicada, você é comprometida. Não tem como a gente ser diferente na escola do que a gente é no trabalho, em casa do que a gente é no trabalho. E isso é uma coisa que na época eu não entendia muito bem, né? Ah, tá, ela tá falando muito porque eu sou irmã dela, né? Então ela tá falando porque ela quer me passar confiança. E quanto mais eu fui percebendo que realmente o meu comportamento de ser dedicada, de ser comprometida, de ir atrás das coisas, ele foi sendo fluido pelo mesmo ritmo de que eu estudava, então eu realmente queria ir bem, eu realmente procurava ir atrás dos processos, eu me dei conta disso, me dei conta de que eu já tinha a fórmula dentro de mim, né? E dentro da minha primeira experiência profissional, essa aqui em 3 meses eu fui efetivada como analista, em que eu tive que me provar para o mundo. Eu acho que eu fui muito feliz nesses meus primeiros 4 anos na primeira multinacional em que eu trabalhei, né? Eu pude colocar todo o meu esforço, todo o meu empenho, as minhas ideias em prática e fui muito bem recebida. E lá mudou muito do meu caráter, né? Muito dessa simplicidade. A gente tinha sorte de poder usar uniforme, independente do cargo, o diretor usava uniforme. E isso para mim era um valor, porque você era avaliado pela sua essência, pelo seu conteúdo. E só que teve uma situação muito complicada para mim. Teve uma situação que foi a primeira aonde eu tive uma tomada de decisão de mudança na minha vida, que foi o fato de, nessas trocas de gestão, né, infelizmente eu passei por um gestor que não foi um gestor muito empático, um gestor que centralizava as questões, e eu era uma das mais novas do time, apesar de ter quase 4 anos na época, né, depois que ele ficou, eu saí com 4 anos e pouquinho. O time foi ficando desgastado por ele, assim, por ele ser uma pessoa mais distante, uma pessoa que não reconhecia. E as pessoas no departamento, né, eu trabalhava no recursos humanos, foram pedindo desligamento. E eu fui ficando, e eu fui absorvendo as atividades porque ele não repunha as pessoas, né. E aquilo foi me gerando um pouco de ansiedade, né, porque tinha alguma coisa errada ali. Só que eu ainda era muito submissa, ainda não sabia falar não, trabalhava das 8 às 10 da noite, tinha me mudado para próximo da empresa, da indústria, para poder desempenhar melhor. Então, tinha feito todo o caminho inverso, né? Em vez de aprender a dizer não,
Ao invés de aprender a me organizar, eu fomentava mais daquilo dentro de mim. E até que um dia teve uma colega nossa do trabalho que teve um AVC por estresse, e ela foi parar no hospital, então a equipe que tinha estava muito ansiosa, queria ver ela, e ele não deixou a gente ver ela. E aquilo pra mim foi tipo um marco, assim. Eu me lembro que eu passei o final de semana inteiro em lágrimas, chorando, desesperada, falando: eu não quero trabalhar pra alguém assim. Alguém assim não reconhece meu valor. Eu acho que foi a primeira vez que eu questionei o meu valor. Questionei o quanto eu podia fazer diferente. Porque a minha mãe é baby boomer, né? Então minha mãe, ela me teve com quase 40 anos. Então vocês imaginam a pressão que você ter uma mãe que diz que você tem que entrar numa empresa e ser aposentada nessa empresa. E eu tava sofrendo demais nesse processo. E eu tinha que sair. E nesse movimento impulsivo, eu tinha 25 anos na época, eu botei meus currículos no final de semana e as coisas surgiram muito rápido para mim. Em menos de uma semana e meia eu já tinha feito entrevista, já tinha passado e decidi sair, né? Então foi um processo bem pontual da minha vida, onde foi a primeira vez que eu honrei meus valores, né? E honrei com medo, né? Honrei fazendo aquela decisão de uma forma que nem eu imaginava muito bem como seria. E nesse processo de honrar essa minha decisão, eu fui para uma outra empresa, que é a empresa que eu ainda estou hoje, né? Que já estou passando dos 10 anos nela, que tinha uma cultura completamente diferente, que tinha uma cultura mais voltada a status, que tinha uma cultura, né, de muito desenvolvimento pessoal, uma cultura em que te desafiava a ser mais líder. E eu acho que como qualquer desafio que eu fui colocando na minha vida, eu fui enfrentando. E ali eu fui mudando muitas das minhas características, né? Eu já começava a acreditar mais em mim, e nesse processo eu só solidifiquei nesses 10 anos e fui me tornando livre para ser eu mesma. Então hoje eu posso dizer assim que não é que eu não tenha medo das coisas, quer dizer que eu aceito elas de uma forma mais positiva. Eu não sei porquê, né? Na verdade a gente não sabe porquê, mas eu sei o caminho. A gente começa a enxergar as coisas de uma maneira muito mais de aprendizado, menos filtrando contra você, menos filtrando sobre os seus julgamentos e mais em linha com o seu desenvolvimento, com o seu processo de ser diferente. E nesse meu primeiro marco profissional foi quando eu entrei na empresa. Eu confesso que os 2 primeiros meses foram desastrosos. Eu sentia que os meus valores não batiam com o da empresa, mas ao mesmo tempo as pessoas de lá precisavam de mim. Eu sentia que as pessoas precisavam daquele perfil da Karina, que era humana, que se preocupava em mudar as questões na base, que não gostava de retrabalho, que eu sempre fui uma pessoa muito voltada para performance, produtividade, isso já sempre teve dentro de mim. E eu acho que essa soma do processo da gente se conhecer melhor e da gente honrar mais as nossas decisões e ao mesmo tempo começar a trabalhar nossa performance em ser excelente, isso foi me levando ao conjunto da onde eu estou hoje, né? E eu sou grata, muito grata pelas pessoas que passaram na minha vida, por todas as pessoas que me abriram as oportunidades. Então, com 2 meses de empresa, eu vi que eu tinha valores diferentes, mas daí foi a partir desse momento que eu comecei a trabalhar por propósito. E eu acho que isso marcou a forma como eu trabalhei o resto dos outros anos da minha vida. Então, eu não mais pensava em agradar o chefe, eu não mais pensava no target de entregar aquele objetivo, né? Na realidade, eu pensava em como eu podia agregar valor para a vida das pessoas. E se eu conseguisse ter o poder de mudar uma vida de uma pessoa, se eu conseguisse impactar de alguma maneira, que aquilo aliviasse algum sofrimento, que eu conseguisse em cadeia diminuir alguns retrabalhos que a gente tinha, eu já estava muito satisfeita. Já era o que eu queria na minha vida, né? Só que nesse processo eu me tornei uma high performance, né? Uma high performer, que a gente fala, uma pessoa que performa lá alto, que é super reconhecida, que todo mundo que trabalha com você acha você completa, acha que você resolve, confia em você. Só que ao mesmo tempo eu não consegui me posicionar como liderança. Eu ainda falava muito sim e pouco não. Eu ainda trocava meu tempo por dinheiro. Então eu passava os finais de semana, às vezes, trabalhando para a empresa.
às vezes até tarde, muitas das vezes até tarde, muito em excesso, querendo sempre provar o meu valor. E eu me dei conta que eu não precisava provar o meu valor, eu já tinha muito valor pelo fato de eu reconhecer ele dentro de mim, né? Mas quando eu me tornei líder, eu comecei a ver que eu precisava fazer isso pelos outros. Eu precisava ajudar as pessoas a se enxergar e se valorizar nesse caminho. E foi aí onde eu comecei a trabalhar os pontos fortes. Uma das coisas que eu acredito muito é que a gente precisa trabalhar os nossos pontos fortes. Na escola, a gente é ensinado a trabalhar os nossos pontos fracos, o que você precisa desenvolver, você precisa tirar no mínimo 7, sei lá, em matemática se você não é bom. E aquilo gera um sofrimento, porque é sempre uma busca atrás da falta, né? E quando eu entrei no mundo do trabalho, ninguém fica cobrando para você se você era bom em história, matemática, física ou o que quer que seja. Você precisa ser bom naquilo que você é bom, naquilo que você faz. Só que se você faz escolhas pela falta, né? Se você faz escolhas por aquilo que você não tem habilidade, se torna impraticável, se torna sofrido o seu dia a dia. E isso é uma das coisas assim que eu comecei a notar. Eu quero que as pessoas se sintam leves, que elas performam através das coisas que elas são boas e que elas se tornam excelentes naquilo que elas fazem, que o olho chega a brilhar, chega a mostrar que você é diferente. Então eu sempre tive isso e graças a Deus, todas as minhas equipes que eu tive, eu consegui tá mostrando esse norte e tá desenvolvendo através daquilo que elas já são boas. Mas a gente não se ilude, né, gente? 20% do que a gente faz vão ser atividades chatas. Nem tudo são rosas, a gente vai conseguir fazer 100% daquilo que a gente gosta. Mas é importante que a gente saiba aquilo que a gente faz bem e aquilo que a gente gosta de fazer. E eu acho que muitas vezes a gente não sabe. E que a gente consiga ainda unir isso a um propósito e unir isso aos nossos valores. Vocês vão ver falando muito de valores, muito de crenças, muito de olhar para dentro, porque essa é a chave. Não existe outra fórmula, né? Eu até brinco, né? Antes da gente conhecer a Europa, conhecer os Estados Unidos, conhecer a África, a gente deveria saber conhecer a gente mesmo, esse olhar no espelho. Porque todas as formas de relacionamento com o mundo nada mais são do que o relacionamento que você tem com você mesmo. Então, enquanto você não se consertar, você não conserta a forma como você enxerga o mundo, a forma como você enxerga a você mesma, a forma como você lida com as relações e com os problemas, né? E nesse cargo de liderança, eu acredito que eu consegui imprintar muito do meu ritmo, né? Imprimir muitos das minhas questões, mas eu também era muito acelerada, fazia muita pressão, no sentido de querer que as pessoas tivessem e olhassem as coisas pelo meu prisma. E aí veio a sabedoria de conseguir respeitar o ritmo de cada um, de conseguir saber que rápido do meu jeito eu ia sozinha. E é preferível que a gente vá devagar e a gente vá junto, porque múltiplas pessoas com múltiplas inteligências fazem a gente fazer um trabalho muito mais consistente. Então, eu hoje priorizo muito mais qualidade e velocidade, hoje eu priorizo muito mais meu tempo. Hoje eu sei e é comprovado para mim que fazer pausas no meu dia, que descansar, que dormir, que cuidar de você é o primeiro foco. Se você não cuida de você, você não tem como cuidar do resto. É simples assim. Você cansado, estressado, você não tem espaço para se auto-melhorar. Você se sentindo inseguro, com medo, você não tem espaço para fazer diferente. Então, é uma jornada, sim, de autoconhecimento. Não é uma jornada de mundo de Alice. Vamos lá abraçar a árvore e a gente falará de coisas filosóficas. Não. É uma jornada prática da gente conseguir identificar as coisas e enfrentar pouco a pouco na nossa vida. Não existe mudar da noite para o dia. Eu, honestamente, acredito muito no nosso poder pessoal. E eu sei que não é o fato da gente inserir uma crença, um pensamento motivacional, que vai lá e que vai fazer você mudar. Não é isso. Você precisa sentir, você precisa conectar isso com isso. E conectando esses dois e estando presente no momento, você vai ver a diferença que isso tem na sua vida. Mas isso são outros 500, isso a gente vai conseguir verificar na nossa jornada. Mas voltando a falar um pouquinho dessa minha trajetória,
E eu acho que eu sempre fui assim, né? De performar muito, né? A empresa precisava de mim em outro estado eu ia, em outra posição eu ia, mas eu não conseguia me afirmar como liderança. Eu acho que eu demorei muito tempo para dizer assim, esse é o meu valor, é isso que eu acredito, é isso que eu enxergo. E isso não faz muito tempo, isso faz o quê? 4 anos, 5 anos, que foi o momento que eu fiz a virada da chave da minha vida. Eu já ocupava posições de coordenação e eu tive uma conversa muito dura com uma gestora minha, onde eu falei para ela que eu não entendia por que eu não conseguia crescer ou aparecer nesses processos se eu sempre tinha uma avaliação, né, de high performance, né, uma avaliação de alta performance. O que estava faltando para mim? E daí foi quando ela me disse, olha, falta visibilidade. Você não mostra o seu trabalho muito para as pessoas pouco te conhecem. E nesse momento eu fiquei pensando, nossa, assim, em 6 anos eu não consegui mostrar o meu valor com tudo que eu fiz, com todos os gestores por quais eu passei, então tem alguma coisa errada. E foi nesse momento que eu fiquei pensando, talvez a coisa errada não seja comigo, talvez esteja na hora de eu ir embora. E essa virada de chave, essa coragem desse momento decisivo na minha vida foi essencial. Porque dessa conversa eu falei, olha, eu acredito no meu valor, eu sei o que eu posso, e se a empresa ainda não enxergou isso em 6 anos, não é uma apresentação que eu vá fazer para a alta gerência que vai mudar todo o histórico de tudo que eu já construí. Então eu acredito que talvez aqui não seja o meu lugar. Eu acho que foi a primeira vez que eu me posicionei no sentido de eu tenho valor e mereço algo a mais. E essa decisão foi muito difícil, porque eu tomei internamente a decisão de sair, a decisão de ter outro caminho na minha vida. E a partir do momento que eu tomei essa decisão de falar mais claramente aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu pensava, eu passei a atuar assim nas reuniões. Eu não tinha nada a perder, eu já ia embora, eu estava procurando outro caminho. Então, e foi nesse momento que ser corajosa e ser verdadeira e aparecer a Karina que não aparecia, apareceu. E eu digo, gente, em 20 dias eu fui promovida. E talvez você possa pensar, ah, ela ficou com medo de perder, achou uma posição. Pode até ser. Mas a questão é, eu precisava daquele momento. Eu precisava ter conseguido assumir em voz alta que eu tinha valor. Eu precisava dizer, olha, se não for por esse caminho, não é bom para mim. E quando a gente faz isso e honra os nossos valores e a gente se liberta, simplesmente algo se abriu dentro de mim, assim. E eu assumi uma posição de liderança maravilhosa, de um projeto maravilhoso, que eu tenho muito carinho na minha vida, e eu despontei. Despontei no sentido de realmente, se eu já tinha alta performance nesse projeto, eu fui melhor ainda. Eu me autodesenvolvi, fui atrás, eu não sabia direito fazer a posição de gestão de mudanças de um projeto gigante de tecnologia e eu consegui me orgulhar muito do meu trabalho. Se você perguntar para mim, eu realmente fui outstanding. Eu realmente fui um perfil que eu me orgulho de mim mesma. E eu acho que esse sentimento nada paga. Esse sentimento que você tem de se orgulhar dos seus feitos, de conseguir imprintar a sua marca, de colocar você setada numa posição que você merece, é impagável, impagável. E a partir dali, eu não negociei mais comigo mesma. Eu já sempre apliquei a questão da produtividade, sempre já tive resultados excelentes, mas agora eu era uma liderança excelente também. Eu agora também conseguia ver o como que eu podia contribuir e ser alguém diferente no mundo. E a partir dali eu não aceitei menos das minhas coisas, enfrentei sem medo de perder. E daí você pergunta, ah, mas você poderia ter perdido o emprego? Poderia, mas se eu tivesse perdido, não era para ser. Eu já estava de bem dentro de mim com isso. E se hoje você me perguntar, ah, se hoje a empresa for lá e te desligar, como é que vai ser? É uma jornada. Eu preciso estar preparada para isso. Você está preparada para isso? Hoje você guarda dinheiro no sentido de não precisar ficar refém da empresa para tomar sua decisão de liberdade? Pois é, esse é um ponto que eu comecei a pensar muito. Eu não quero ficar refém da empresa, eu quero ficar honrada com os meus valores, honrada com aquilo que eu acredito. E tudo na vida eu entendo que a gente tem um propósito para fazer, que a gente tenha algo a somar.
que a gente consiga ser uma pessoa diferenciada para o mundo. E nessa jornada, assim, eu comecei no nascimento do meu segundo filho, né? Eu tenho 2 filhos, o Gustavo de 4 anos, hoje eu tenho 35 anos, né? E o Pedro que vai fazer 1 aninho agora. Eu, nesse momento marcante da minha vida, eu pensei, o que eu posso somar mais para o mundo? Além de trabalhar como executiva, ajudar meu time, como é que eu posso melhorar e talvez trazer algumas reflexões para o mundo? Lá atrás, eu desisti da minha carreira de escritora. Lá atrás, eu não me achava suficiente e hoje eu escrevo todos os dias. Eu já sou escritora na minha cabeça. Só não escrevi meu livro ainda, já escrevi um artigo, né? E me orgulho do meu trabalho. São mais de 200 reflexões da manhã que eu faço todos os dias e eu faço elas para mim. Faço elas para alguém que quiser ouvir, alguém que quiser mudar e se transformar. E eu digo a cada retorno que eu tenho, que aquilo causa um benefício, um significado na vida de alguém, mais eu tenho certeza que é isso que a gente veio fazer. É óbvio, a gente tem que sustentar, a gente tem que ter o nosso trabalho, o nosso dinheiro, a nossa independência, mas ser movida por esse propósito, essa energia de querer ajudar e não conseguir enxergar isso como trabalho, mas isso como complemento de quem você é o que eu estava procurando na minha vida. Então hoje eu tenho certeza que toda essa minha trajetória, ter enfrentado todos esses medos de ser fóbica, de ter perdido coisas importantes na minha vida, de ter tido que me posicionar enquanto liderança, mesmo estando com medo, de conseguir honrar os meus valores, me tornou essa leoa, me tornou essa pessoa que eu me orgulho, essa leoa branca, ímpar, diferente, que eu sei que cada uma de nós tem dentro, que eu sei que é só despertar, é só revelar, é só olhar a sua melhor versão de uma outra maneira. E se eu, de alguma maneira, a minha trajetória, o meu caminho, as formas como eu fui despertando para isso, puder ajudar alguém a chegar nesse sentimento de liberdade que é o que eu tenho hoje, nesse sentimento onde eu gravo no Instagram, se eu tô sem maquiagem, não é um problema. Se eu tô com maquiagem, não é um problema. O que importa é o conteúdo daquilo que eu falo. O que importa é a mensagem que eu quero transmitir. O que importa é o carinho que eu quero passar. E sim, não vai ser perfeito, sim, às vezes vai ter erro de português em algumas postagens, sim, eu sou ser humano. E eu acho que esse é o ponto. A gente às vezes se coloca tanto num fator de ser perfeito, de ser quadradinho daquele jeito, que a gente perde a oportunidade de ser a gente. E ser a gente é libertador, porque não existe ninguém igual a você. Você é única. Não existe ninguém com seu talento, com a sua forma de comunicar, com a sua forma de ser, com a sua forma de executar as coisas para o mundo. Então, nesse sentido, é que eu vou propor esse desafio, vou propor essa jornada. E eu acho que eu tenho essa obrigação na minha vida, independente se hoje eu tenho uma carreira de executiva, independente se eu já ajudo pessoas de outras formas na minha vida, eu percebo que existe algo maior que cada um deve fazer. E eu quero transformar isso também no futuro em uma profissão para mim, uma profissão da alma para mim, né? E por que não? E eu acho que essa é a pergunta, por que não? Por que não você? Por que não? Por que você não teria valor? Por que você não é especial? Na verdade, você é muito especial. E assim, quando você descobrir isso, você verá a força interna que você tem. E muitas pessoas poderão dizer, porque você é mãe, quando a gente vira mãe, vira uma chave na nossa vida. Certamente. Quando eu me tornei mãe, comecei a me tornar mais corajosa por outras coisas, porque a gente consegue ver a importância do modelo, né, da referência, do quanto que a gente colocando, imprimindo os nossos valores, os nossos filhos seguem atrás. Mas não foi só isso. Foi essa jornada de 15 anos que hoje com 35 anos, quase 36, eu trilhei, eu me orgulho. E eu acho que eu tenho essa obrigação de te ajudar a despertar se você quiser se identificar comigo. Se você achar que consegue estender a sua mão para mim e dar a sua mão para mim, para que a gente consiga trilhar esse caminho diferente. E sem promessas falsas, sem frases prontas, apenas a gente olhando pela prática e questionando e refletindo sobre o que a gente realmente pensa da gente. Nem todas as reflexões vão ser perfeitas,
Nem todos os processos a gente vai ter todas as respostas sempre. Mas se a gente tiver uma base, né, dentro da gente que não seja um castelinho de areia onde vem uma onda e derruba, que não seja um castelinho motivacional, que eu vou lá e durante um mês eu vou lá e tenho um objetivo, vou atrás dele e depois alguma coisa acontece e aquilo culmina em eu perder aquela motivação. Eu quero fazer essa jornada diferente, essa jornada através do seu coração, através do seu sentimento, através da sua honra, dos seus valores, do seu autoconhecimento e provocar algumas questões, por que não? Provocar alguns pensamentos. Não existe caminho certo a não ser aquele que você mesmo traça. E o que eu vou fazer é só te dar algumas ferramentas, onde você vai traçando esse caminho. E é um caminho sem volta, e isso para mim é o que é mais maravilhoso. Você não tem volta quando você começa a tentar se desenvolver, quando você olha o seu valor e você pensa, eu preciso ser diferente, eu preciso fazer algo muito especial na minha vida. É algo que não volta atrás. Você não tem mais o mesmo tamanho, seu tamanho é diferente, você ocupa um espaço diferente. E eu acho que a mensagem principal é, a minha trajetória foi de dor necessária. E foram dores que eu sou eternamente grata. Foram medos que naquele momento foram aterrorizantes para mim, mas se eu não tivesse passado, enfrentado, eu não me sentiria livre hoje, não me sentiria bem hoje. E esse sentimento que eu me sinto, a forma como eu lido com a minha rotina, com a minha vida, com as minhas decisões é impagável. Eu acho que é isso que eu quero que você sinta também. Eu acho que eu tenho essa obrigação de passar o meu caminho e se por algum motivo eu conseguir te ajudar a trilhar e chegar lá, é onde eu acho que todas nós deveríamos estar. Enxergando o nosso valor, enxergando toda a nossa admiração pela gente mesma e conseguindo parar de escutar o mundo no sentido de que ele vai balizar a sua régua, o seu valor, a sua forma de comparação e você conseguir ter essa régua interna, ter essa régua em que você analisa você mesmo, essa régua em que você consegue enxergar o seu autocrescimento. Eu acho que é isso. Esse é o meu recado. Eu espero profundamente nessa jornada a gente conseguir ter cada vez mais ciência do nosso poder, da nossa jornada e o quanto que é maravilhoso se sentir livre. Então, se você me perguntar qual é o meu objetivo é que a gente se sinta livre, leve, empoderada e suficiente. Então, vem comigo nessa jornada, vai ser um prazer estar com você, porque quanto mais eu falo sobre isso, mais eu reafirmo isso em mim mesma. Gratidão.